Este conteúdo é dirigido para agricultores e profissionais do setor agrícola. Você está ouvindo BASF Agro, um podcast que cultiva legados. Olá pessoal, estamos começando mais um BASF Agro, o podcast que cultiva legados. Meu nome é Nilson Caldas, eu sou o gerente sênior de tratamento de sementes aqui da BASF, trabalho aqui há 25 anos e hoje eu tenho um convidado especial aqui comigo, que é o professor doutor Alexandre Gazola, e os assuntos que nós vamos abordar hoje aqui, a gente vai falar um pouco sobre a importância do tratamento de sementes, qual a importância ou o nível de dano que os nematóides provocam nas sementes e, obviamente, passar algumas dicas para os agricultores e para todo o setor de como produzir mais e melhor na cultura da soja. Para começar o nosso bate-papo, eu passo a palavra para o professor doutor Alexandre Gazola para a gente poder iniciar aqui a nossa conversa. Perfeito. Fico muito feliz de estar aqui participando, né? A gente sempre fala que as diferentes formas de comunicação para a gente chegar no alvo, que é quem consome essa informação, elas são muito importantes. Então, obrigado, Nilson, obrigado, BASF, por essa oportunidade. A gente precisa cada vez mais levar informação de qualidade para o produtor, para o técnico, para quem está tendo formação lá no técnico agrícola, na faculdade. Então, todos esses canais são muito importantes, né? E a informação, o agronegócio é movido por informação. Eu costumo dizer sempre, produtividade é informação por centímetro quadrado da lavoura. Quanto mais informação e eficiência eu adicionar no sistema, mais eu vou produzir, com menos custo. Não, excelente. Para começar o nosso bate-papo, eu queria te fazer a primeira pergunta, que você falasse a importância do tratamento de sementes em geral para o agricultor. Exatamente. Tratamento de sementes é uma forma de blindar a semente e a planta dos agentes patogênicos iniciais. A gente precisa lembrar que esse tratamento de sementes, você produtor que está nos ouvindo, ele tem que ser estratégico, porque além de proteção contra pragas, doenças e nematóides, ele não pode agredir e ferir a semente. E a gente tem muito tratamento fitotóxico hoje, que dá muita toxicidade, ou a forma de aplicar, sobreposição de dose. Então, esses detalhes precisam ser levados em consideração. A planta, a semente é a rainha da vez. Ela é o elo entre a genética, a biotecnologia e a produtividade. E a produtividade está na planta, nós precisamos ter um foco na planta. E quais são os passos para obter a planta? Semente, passo 1, passo 2, tratamento, passo 3, plantio, estabelecimento. E aí eu continuo o manejo. Então, pensando no tratamento de sementes, além da proteção, muitas vezes ele tem que contribuir com esse desenvolvimento inicial. Ganhos em raízes, manutenção de cotiledre e outros benefícios são muito bem-vindos. Ou o simples fato dele não agredir a semente, não causar uma fitotoxicidade que reduz reservas ou queima reservas é muito importante, porque a planta precisa dessa reserva. O embrião precisa e a planta precisa depois. Então a gente sempre fala que a gente lê a qualidade de semente associado a um tratamento e uma qualidade de plantio quando a gente olha a planta emergindo. Como que estão os cotilédons? Eles ainda têm reserva porque o cotiledre é o pai e a mãe da planta. Para nutrir essa planta no período complementar, muitas vezes isso se perde porque a semente não tem qualidade, se perde porque o tratamento causou dano mecânico, foi agressivo ou pelo ambiente. Então a gente tem que olhar a associação e o tratamento é uma forma de fazer essa blindagem e criar um ambiente pavimentado para essa planta, para essa semente gerar a planta e essa planta decolar a produtividade. Não, excelente. Vamos agora, então, já que você falou da importância em geral do tratamento de sementes, eu gostaria de abordar que você relatasse aqui para a gente quais são as vantagens e as desvantagens do tratamento de sementes industrial versus o tratamento na fazenda. Só em grandes números aqui, a gente tem no Brasil em torno de 50% que é feito na fazenda e 50% que é feito no tratamento de sementes industrial. Quando a gente olha mais para os cerrados, isso é 30% na fazenda, aliás, 70% na fazenda e 30%
no industrial, e no sul a gente está invertido. No sul a gente já tem mais de 70% feito no tratamento de sementes industrial e 30% feito na fazenda. Gostaria que você desse essa abordagem e aí depois desse alguma dica para o produtor, qual caminho ele seguir, ou industrial ou na fazenda. Exato, essa lógica é muito interessante, né? A gente precisa entender que o tratamento industrial existe uma rotina, profissionais qualificados, máquinas de alto desempenho, alta performance, associada a produtos que agridem menos, ou produtos que a aplicação ela demanda um volume de calda menor. O produto pode ser o mesmo, mas a demanda num on-farm por volume de calda é maior. Os nossos cultivares modernos são muito sensíveis a excesso de calda no tratamento, a dano mecânico no tratamento, a armazenar em condição com excesso de umidade, e também isso tudo reduz a fluidez e a plantabilidade. Então a gente tem que pensar como um todo que o on-farm muitas vezes está tendo dificuldade em distribuir de forma precisa o ativo. E isso é crucial, cada semente é um elo com a planta. Então eu preciso que o ativo esteja na dosagem correta, a menos eu estou expondo essa semente, essa planta a pragas posteriores. E o segundo ponto, a mais eu estou causando fitotoxicidade. Um outro ponto, não adianta só eu ter o ativo, eu tenho que prender ele. Porque se eu desprender por um excesso de umidade no solo, ou por um atrito na plantadeira, ou eu emitir muito pó, eu prejudico a plantabilidade. E se ele não estiver presente na planta, no seu entorno, ele não vai fazer o controle efetivo de pragas, doenças e nematóides. Então é muito importante isso tudo. E na fazenda, muitas vezes, a gente não tem esse rigor, ou não tem um profissional qualificado para essa aplicação. Então muitas vezes eu escuto o produtor, mas professor, eu tenho a mesma máquina, mas você tem os mesmos profissionais? Muitas vezes a gente não tem essa informação, esses profissionais que entendem de semente, entendem de dano mecânico, entendem de aplicação, entendem de embalamento e armazenamento. Então é muito difícil nós termos esse processo como um todo. E o cerrado, a gente precisa repensar isso, porque são grandes áreas, são grandes volumes produtivos, são grandes investimentos, e aí a gente continua com um grande volume on-farm. Então nós precisamos dar um passo no industrial, dentro dessa cadeia, e eu vejo muito industrial como benefício abre planta. Eu não tenho risco de contaminação ambiental na fazenda, não tenho risco de contaminação de funcionários, eu consigo atender com maior facilidade os protocolos de certificação que hoje está presente no dia a dia do produtor. Abri e plantei, não prejudica a semente e tem uma alta performance em plantas. Isso é muito importante nesse cenário. Eu vejo como os principais desafios, porque no on-farm a gente perde muito por dano mecânico e dano de umidade, excesso de calda, pontos muito sensíveis dos nossos materiais modernos. Então é uma forma de a gente evitar isso e preservar a qualidade da semente. Mas o que a gente tem muito também, Nilson, complementando esse raciocínio, é o produtor que compra o industrial e complementa na fazenda. Eu não sei o que é pior, ele fazer um farm ou fazer esse procedimento. Porque eu tenho o polímero pós-secante já recobrindo o fungicida, inseticida, nematicida. Só que o que acontece? E aí eu vou lá e aplico um outro complemento nutricional ou um outro produto para um fim específico. A gente viu muito isso nas regiões do Pará por causa da escotigerela. Eu comprei um tratamento padrão não específico para escotigerela. Hoje temos soluções para isso, a base tem solução industrial para isso. E aí eu complemento. Então eu estou prejudicando o tratamento anterior, estou prejudicando a semente. Então isso não é um procedimento visando altas produtividades. Então a gente precisa repensar isso. Não, perfeito. Foi realmente uma aula, né? Então fica a dica, pessoal. Né? Entendi aqui na sua explanação que o tratamento de semente industrial é a melhor ferramenta para o agricultor ter o bem mais precioso. Mais segura, né? Para que ele tenha o bem mais precioso, que é as sementes, para o insumo mais precioso para poder produzir mais e melhor, né? E eu gostaria só de fazer um adendo que aqui na BASF a gente tem um selo de qualidade, que é o selo Seed Solution, que ele é uma estratégia que nós montamos junto com nossos sementeiros, parceiros, e a gente anualmente coleta as amostras pós-tratamento, mandamos lá para o Centro de Tratamento de Sementes lá em Santo Antônio de Posse, em São Paulo, fazemos todas as análises e mediante aos testes de HPLC, que atesta a quantidade de ativo na semente, poeira, etc., plantabilidade, e a partir daí esse multiplicador, o sementeiro, recebe o selo. Então fica a dica para o seu agricultor, pergunte para o seu sementeiro se ele tem um selo de qualidade da BASF, que é muito importante para a gente manter
essa qualidade que você comentou. No início aqui da nossa conversa, você falou muito sobre a importância de controle de fungos, pragas, e eu gostaria de aprofundar mais um pouco ali a questão do nematóide, né? Como que você está vendo essa problemática no nematóide no Brasil e quais seriam as estratégias de manejo que você recomenda para esse, eu diria, sócio invisível do agricultor? Exatamente, né? Nós temos uma diferença muito grande de regiões. O Sul está descobrindo a importância do manejo de nematóide agora. Eu falo agora os últimos anos. O Cerrado isso é muito comum. Desde a abertura das áreas, nós tínhamos um problema muito significativo com o nematóide. Então, o produtor está muito mais familiarizado. Mas nós precisamos mais investimentos. Nós temos ferramenta hoje via tratamento de sementes, seja química ou biológica. Importância de quem está usando as duas ter sinergia, né? A base se preocupa muito com essa sinergia dentro dos sistemas de cultivo, né? E a sinergia com o manejo posterior. Eu não posso ter o biológico, o químico inibindo o biológico. Eu tenho que ter sinergia nisso. E o manejo do nematóide não é só o produto, é o sistema de produção. Como que eu estou no meu planejamento dentro do sistema de produção? Soja, milho, soja, feijão, quem está no sul, trigo, como que isso beneficia? Eu posso incluir uma braquiária, uma crotalária ou não posso? Ou se eu incluir é um problema? Então são essas demandas e peculiaridades regionais que o produtor tem que se familiarizar. Não é só o insumo, é um insumo associado ao sistema de produção. E isso é fantástico, porque eu uso o benefício do insumo para beneficiar o sistema de produção. O sistema de produção auxilia a eficiência e eficácia do insumo. Isso é muito importante. Então, o nematóide é algo extremamente danoso à produtividade, danoso à rentabilidade do produtor, que já está pequeno em muitas regiões. A gente tem que cada vez mais fechar saídas e incrementar a produtividade, né? Então nós temos que ser muito estratégico dentro desse cenário. Então olhar o nematóide como alguém realmente presente, ele está presente nas áreas. O que eu preciso entender? Qual a espécie e qual a população? Perfeito. E o produtor precisa colocar isso na conta, né? Começar a observar qual que é o percentual de dano que isso está causando para ele, ainda mais que a gente está aqui num país tropical, né? Em culturas subsequentes. Às vezes eu costumo falar que o nematóide ele é uma praga transversal. Ele está em todo o sistema de cultivo, seja ele soja, milho, algodão, soja, feijão, soja, algodão, ele está no sistema. O produtor precisa olhar isso de uma maneira sistêmica, e um manejo de alta qualidade que nós temos aqui nas nossas soluções químicas e biológicas altamente compatíveis faz com que essa fator de reprodução do nematóide vá reduzindo e ele consiga trabalhar essa ideia. Mas as estratégias de manejo que você colocou, de uso de alguma cultura de cobertura, rotação de cultura, ele pode trazer esse ganho ali para a operação. E aí, ainda na linha agora de sementes, eu gostaria que você abordasse um pouco mais profundamente aqui para a gente a questão da importância da qualidade de sementes. Eu sei que você fez o doutorado nessa área, queria que você trouxesse aqui algumas dicas ou alguns caminhos para o produtor escolher quais são os critérios para a escolha e o que levar, né? O que é importante, na verdade, no tema de qualidade de sementes. Qualidade de semente, eu digo que é o tema mais importante dentro do manejo, porque se eu não tenho uma homogeneidade entre os meus pares no campo, eu vou ter situações de emergência desuniforme. Então, a qualidade de sementes, ela vem para formar a planta. A semente forma a planta. E muitas vezes eu quero usar uma semente duvidosa e eu invisto num tratamento. Invisto na adubação, invisto no plantio, na mão de obra e no espaço, janela de plantio. E eu não tenho a planta. Então, o primeiro passo é a semente, a qualidade da semente. E quanto mais alta for essa qualidade, mais ela vai aguentar ao longo do armazenamento. Porque nós temos um gap entre colheita e armazenamento. Algumas regiões maiores e algumas regiões menores. Por exemplo, parte da semente que é plantada no Pará é produzida em Goiás, nas regiões do Goiás. E o Goiás é um grande produtor de sementes. Mas eu produzo a semente em fevereiro, março, abril, e eu planto lá entre outubro a janeiro. Então, às vezes, dá 10 meses de armazenamento e ela tem que ter reserva para isso, tem que ter qualidade para isso. Então, a qualidade de sementes é o motriz inicial.
O que eu não posso é pensar que é só a semente dentro do sistema de produção. É a semente é o passo 1, o tratamento é o passo 2 que nós falamos, né? E o 3 é o ambiente. Então, se eu não casar as 3 informações, eu vou ter desuniformidade no estabelecimento mesmo tendo semente de alta qualidade. Então, isso é muito importante, né? E nas culturas, além da qualidade de semente, a soja é primordial que ela esteja classificada. Por mais que nós estamos vendendo por número, hoje o mercado trabalhou por número de sementes, nós temos que entender que dentro daquele Big Bag de 5 milhões, por exemplo, eu preciso ter só um tipo de peneira. Porque seja a plantadeira a disco ou a vácuo, ela vai puxar tamanhos diferentes. Então é importante ter essa uniformidade para gerar uma boa distribuição. Mas vamos lembrar que não é só distribuir semente, eu quero ter a planta. Então a semente é o primeiro passo, o tratamento é o segundo. E aí vem o plantio. O que eu posso ter posteriores? Então esse é o ponto que nós precisamos ter atenção também. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a importância do arranjo de planta ou como que você vê a importância de você ter um bom tratamento de sementes e a influência que ele causa na forma como o produtor faz lá a operação na fazenda? Exatamente, né? Então, esse olhar técnico dentro do tratamento, o plantio, ele é muito importante, porque se eu não tiver fluidez, eu não tenho plantabilidade. Então, o nosso passo seguinte é a plantabilidade. Como é que está essa plantabilidade? Ela é dependente da distribuição física lá da máquina, mas ela é dependente também da semente e desse tratamento. Então, as diferenças entre industrial e on-farm, muitas vezes, é sobreposição de dose, é falta de dose, é excesso de ativo, ou é falta de ativo, mas também é a fluidez. Essa fluidez é a capacidade de armazenar essa semente pós-tratamento. Então, um ponto que nunca se deve fazer é fazer o tratamento on-farm e armazenar a semente. É um segundo grande erro, porque geralmente ela continua com excesso de umidade. E esse excesso de umidade compromete a plantabilidade, compromete a preservação fisiológica da semente. Eu tenho grandes atributos dentro da semente, que são atributos físicos, fisiológicos, sanitários e genéticos. Então, o fisiológico é vigor de germinação, que é a capacidade de nutrir o embrião e gerar uma planta. Então, para isso, eu tenho que estar com reserva, protegido. E ela tem que ir para o solo. Então, essa plantabilidade, eu tenho que lembrar que eu viso planta. Então, o que é visar planta? Não é só distribuir semente. Essa semente tem que ir para um bom ambiente solo, em contato com o solo, ali ela vai explorar o seu entorno. Eu tenho um trabalho que mostra que grande parte das interações da semente ocorrem entre 3 e 4 centímetros no solo. Então, tu imagina a semente no solo. Ao longo lá das suas 250 mil ou 300 mil sementes por hectare, para visar as plantas, né? Elas estão no mesmo ambiente? A resposta é não. Mas primeiro uma pergunta, qual é o ambiente da semente? 3 a 4 centímetros, não é a fazenda ou o talhão, ou aquela parte mais perto da linha de alta tensão. É os 3 a 4 centímetros onde tu largou ela. Então a plantabilidade, ela tem que levar em consideração esses pequenos detalhes. E esses pequenos detalhes contribuem para obter a planta. Então plantabilidade é planta. Faz muita diferença, né? E eu estava refletindo aqui, nós já temos um certo tempo de mercado, falamos aqui em 20, 25 plantas por metro, que era o passado que você comentou, e agora você está trabalhando com 7, 8 plantas. Então a distribuição e o cuidado com essas plantas é muito importante, certo, professor? Para conseguir as altas produtividades, faz sentido? Exatamente, né? Nós tínhamos populações muito grandes em algumas regiões, né? E lá no início nós não tínhamos cultivar no cerrado, então eu pegava uma cultivar do sul, deslocava para o cerrado e dobrava a população. A gente faz isso em alguns manejos de safrinha, mas isso é mínimo. A grande questão dos materiais é pouca planta e bem distribuída. Ou seja, cada planta quer ter seu espaço. E esse espaço é necessário para não gerar competição de agrupamento de planta. Mas esse espaço ele é fundamental para que ela consiga explorar os fatores de produção, água, luz e nutrientes. Isso é muito importante, só que esse espaço ele é horizontal e vertical. Eu quero que ela tenha uma distribuição horizontal. Quando a gente fala em plantabilidade, vem na cabeça do produtor sempre distribuição horizontal. Eu bati muito em cima nos últimos anos e mudei isso visando a profundidade. Eu não posso ter problema de oscilação na profundidade. Não é um amortecedor que vai e vem, ele tem que ter estabilidade, porque o ambiente também é em profundidade. Eu estou com uma semente a 2 centímetros, outra a 6, isso é muito ruim, porque altera o time de emergência.
Só que daí na prática a gente pensa que o problema é a semente, aí eu troco a semente e continua tendo problema. Então, é a semente, o tratamento, mas é a posição dela no solo. Porque, lembra, é umidade, temperatura e disponibilidade de ar. Se eu estou no cerrado a 2 centímetros, é diferente de 4 em umidade e temperatura. Então, esses detalhes são importantes porque isso faz com que eu consiga emitir radícula e emergir. E aí eu tenho a planta. Só que nesse meio do caminho, Nilson, eu tenho o que a gente chama de agentes limitantes. E isso é importante discutir também. Nossa, que aula aqui, né? Poderíamos ficar horas aqui falando sobre esse assunto, né? A gente conversa com os produtores e eles têm eu diria uma conexão emocional com as sementes. As sementes eles chamam de bem o insumo mais valioso. Sim. Que é isso que a gente está falando aqui, como que através do seu conhecimento, através do conhecimento da BASF ou da equipe da BASF, a gente pode ajudar esse agricultor a ter sucesso, até porque também as sementes ele se tornou um componente de alto valor no custo de produção. Então ele tem um peso ali no custo de produção e também é o que define no final do dia se vai produzir 80, 70 ou 50. Levando em consideração esses 3 pilares que você estava comentando. A semente, o tratamento de sementes e a operação de plantio, né? Realmente é um assunto bem instigante aqui, dá muito orgulho de poder fazer parte e ajudar a passar essa mensagem. Mas para a gente indo aqui para nossas considerações finais, eu queria passar a palavra para você fazer as suas considerações finais e mais uma vez muito obrigado aqui pela aula que você deu aqui para a gente hoje. Perfeito, Nilson. Então é importantíssimo o produtor olhar esses agentes limitantes, porque eles causam perca de produtividade. Como é importante olhar a semente, a escolha da semente, olhar o tratamento e ter uma boa distribuição dessas sementes no campo. Então isso faz com que eu tenha uma planta bem formada. Tendo uma planta bem formada, eu vou ter uma planta menos predisposta, por exemplo, a sofrer com veranicos, a sofrer com chuva pesada, a uma fito de um fungicida aplicado muitas vezes no momento correto, na dosagem correta, só que a planta estava sensível. Então essa sensibilidade, ela tem uma origem na formação do estande e ela aumenta ao longo do processo. Aí eu chego lá no final do ciclo, eu quero dessecar a área e eu tenho uma lavoura desuniforme. Então essa desuniformidade é fruto da implantação, mas é fruto também desse caminho da planta até a colheita, né? Então acho que esses conhecimentos são muito importantes, né? E esse momento serve aí para a gente cada vez fazer esses dados chegarem em mais pessoas, mais mentes. As mentes transformam a agricultura, transformam o plantio. Muito obrigado aí pela oportunidade. Muito obrigado, professor, mais uma vez pela sua disponibilidade, por ser um estudioso, né? A gente conversou antes, você já fez doutorado na área, né? Sim. Você tem muita profundidade. Conheci um pouco da sua história também, que é linda, na agricultura. E tenho, mais uma vez, assim, em nome da BASF, a gente agradece muito aqui, né? Fechando aqui o nosso BASF Agro, o podcast que cultiva legados. Venham interagir conosco através das nossas redes sociais, entrem lá, assistam os episódios, esse episódio aqui especial sobre tratamento de sementes, sobre como manejar a problemática do nematóide, entre outros, e contem conosco para mais uma vez produzir mais e melhor. Muito obrigado.